Boa noite, amigos. Estamos abrindo nesta sexta-feira nosso Cadeira Cativa. Recordando, por que não, né? Já estamos chegando no final do ano. O que tivemos de bom, o que tivemos de ruim. Vamos falar do futebol do nosso interior. Está aqui o Marcos Vinícius Caberlon, que é um ilustre representante da Ser Caxias. Ser Caxias eu sempre achei muito bonito. Sociedade Esportiva Recreativa Caxias. Ser Caxias. O nome sempre foi muito forte, sempre muita tradição, né? Quem não lembra de Luiz Freire, Luiz Felipe Scolari, Zezinho, Bebeto Canhão da Serra, para ficar por aí, né? Nem vamos falar do time do Tite, com Jajá, com Gil Baiano, com Adão, né? Com tantos jogadores que marcaram época. Vamos falar do Internacional, né? Internacional convivendo com uma confusão aí histórica de problemas administrativos, vamos deixar de barato aí, né? Mesmo que o Ministério Público tenha dito que o Internacional tinha praticamente uma associação criminosa. Ontem entrevistei o advogado do Pellegrini, o Carlos Pellegrini, e ele dizendo que vai provar a inocência, a origem de todo o dinheiro, e que é um absurdo que a exposição que está tendo o Carlos Pellegrini e tudo mais. Assim como o Alexandre Limeira, que foi condenado pelo Conselho Deliberativo do Internacional a ficar 10 anos inelegível para qualquer associação esportiva, que agora é a nova possibilidade, né? Força de lei, a determinação do Conselho Deliberativo dos clubes de futebol, a exigência do Profut. Vamos falar aqui com o Felipe Assunção, que passou a ser ex-conselheiro do Internacional. Quer dizer, o Conselho do Internacional cada vez com menos fiscalização, né? Vamos falar sobre isso. A famosa Chapa 10 foi alijada do processo. A Chapa 2 passou raspando, né? Quer dizer, eu até brinco que se não fosse o filho do Luciano Davi fazer aquela gritaria ali no gargalo, aquele 0, não sei o que aprovou a Chapa 2, acabaria que não entraria a Chapa 2, né? Eu acho até que a Chapa 2 agregou bastante integrantes do PIFER, também ajudaram, né? Também ajudaram de alguma forma. A puxar para dificuldade. Não, e até para conseguir o voto amigo, né? O voto do sócio tem muito voto amigo. E com o Alexandre Maier, conselheiro do Grêmio, vamos falar do Grêmio, em busca da estabilidade. Eu me lembro que, na época em que o Internacional ganhou muitos títulos, no início dos anos 2000, né, eu perguntei a que preço, né, o Internacional ganhou aqueles títulos e o que significaria isso no futuro, né? Nós, hoje, de certa forma, estamos vendo muitas ações trabalhistas, causas indo parar no Ministério Público para que haja uma explicação para onde foi o dinheiro, onde está o dinheiro, não vou terminar a música, né? E o Alexandre Maier, vamos falar do Grêmio aí, procurando a estabilização. Agora eu faço uma pergunta ao contrário, a estabilização a que preço também? Que às vezes se deixa de ganhar títulos em função da busca da tal da estabilização, que o Fernando Miranda chamava nos anos 2000, no início dos anos 2000, lá no Internacional, de crescimento sustentável. Coisa que no futebol é meio utópico. Você vê o Grêmio num crescimento sustentado, Alexandre Maia? Boa noite. Oi, Rec, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite ao nosso colega do Caxias. Eu acho que o Grêmio tem um crescimento que está se tornando sustentável ao longo do tempo de forma progressiva. Obviamente o Grêmio, a exemplo de qualquer grande clube brasileiro, ainda enfrenta endividamentos, enfrenta problemas do passado, né? Há uma questão de 1 ano, 2 atrás, nós nos deparamos com a notícia lá de que o Grêmio tinha uma dívida com o Flamengo em relação à contratação do Rodrigo Mendes de 15 anos atrás, né? Então, o futebol, as coisas, quando termina uma gestão de um clube de futebol e começa uma outra gestão, as coisas não desaparecem, as dívidas não evaporam, né? As dívidas são enfrentadas e assim, ó, e no último balanço que nos foi apresentado, semanas atrás no Conselho Deliberativo, já está mais claro que há concretude já e há um resultado positivo do ponto de vista já mais efetivo da gestão de uma política mais sustentável, de austeridade implantada e presidida principalmente por essa gestão, ou essas duas gestões do presidente Romildo, né? Pilotadas por ele e comandadas por ele. O Grêmio hoje enfrenta uma situação de estabilidade, equacionado. O Grêmio obviamente tem dívidas, né? Enfrenta dificuldades, por exemplo, a questão ainda não resolvida e bem equacionada do seu estádio,
mas, ao mesmo tempo, o Grêmio é um clube que, olhando o cenário nacional, sim, o Grêmio vive razoavelmente com dignidade, digamos assim. Cabelão, você que acompanha tudo aí, os clubes de futebol em si, dá para dizer que 3 times têm uma certa estabilidade no Brasil. O Palmeiras também não se sabe a que preço. Um dia pode estourar, mas se estourar, em princípio, vai estar tudo meio que pago. Se é um dinheiro emprestado a juro e por mês é recuperado, não vai ficar um estrondo, né? E os jogadores do Palmeiras, convenhamos, né? O Palmeiras não deixa de vender. O Palmeiras é comprador, mas ao mesmo tempo é vendedor. O Cícero Souza aí na cadeira que está... Né? Forma o jogador. Forma e vende. Não, e vende, às vezes, sem a gente nem conhecer. Vendeu um Fernando agora por 4 milhões de euros. O Cícero Souza deu aqui o nome de 5 meninos que foram vendidos, que deu 20 milhões de euros. 18 milhões de euros. Não, só no Gabriel Jesus, né? Gabriel Jesus. E eu assisti toda a entrevista dele, muito bom o programa. E prospecta jogadores que estão iniciando, tipo o Moreninha, aquele do Goiás agora, que foi contratado. Carlos Eduardo? Na época como o Keno também fica foi. Ali e eles vão buscar. E outra. E acabam consolidando até aquele jogador, o Eric também, que era do Goiás, acabou, mas assim... O Palmeiras vem pegando jogadores em ascensão e vem conseguindo, né? E pega consolidar. Todos, né? Pegou o Luan do Vasco, o Juninho do Curitiba. Pegou um excelente Rafael jogador. Veiga. O Rafael, esse jogador, sou fã dele. Zé Rafael do Bahia. O Rafael Veiga é jogador raro. Esse aí. Jogador raro. O Palmeiras tem a capacidade, pelo seu orçamento, pelo aporte de recursos que o patrocinador faz lá, né, de ser agressivo no mercado, coisa que os demais clubes, em geral... O Flamengo se organiza para isso, e a gente sempre imaginou que com a torcida que tem, quantidade de torcedores que tem, né, se ele conseguir sensibilizar aquilo para transformar em renda, em receita, quero dizer, ele teria o potencial que ele tem, está se comprovando agora. O Corinthians poderia ir pelo mesmo caminho, mas por má gestão dos últimos anos e uma série de problemas. Então, não sei, o futebol vai ter que viver um novo momento, eu acho que não tem mais espaço para amadorismo, não tem mais espaço para aquela gestão que está comprometida com o seu mandato e não com a existência, com a longevidade do clube, ou seja, né, de endividar a qualquer custo, a qualquer preço, ou ser campeão a qualquer preço, em que pé ser campeão não tem preço. Isso pode ser uma incoerência, mas ser campeão não tem preço. Mas a gente tem que saber quanto custa esse ser campeão, para que depois não herde, ou quem vem depois, não herde um problema que seja impossível de ser resolvido. Bom, tu é mestre nisso, né? Pegou aquela bomba e acabou campeão gaúcho. Pois é, mas deixou uma estrutura, vendeu o jogador, e aí, enfim, aí muda. O futebol tem a sua dinâmica. E o meu time tem um orçamento de 250 mil reais para fazer o gauchão. O que eu quero dizer é que fizeram um milagre. Eu tô indo ao 200 mil. Era 150 mil reais. Aqui em 2000 foi 150 mil reais, era o orçamento do futebol. Quando e agora é 250? 250 mil orçamento do Caxias para o gauchão. Nem futebol dobrou. Inteiro. Todo futebol, comissão técnica, plantel, jogadores, enfim, é 250 mil reais. Mas o Caxias comete um erro. Aquilo que a gente elogiou, eu elogiei, desculpe, não fomos nós, a situação do Palmeiras, que forma, do Grêmio, que forma e vende, o Juventude, que forma jogador e usa o seu plantel, o Caxias não tem base. Por opção, nos últimos anos, no grupo mas tinha que dirige, pensado em voltar com o Washington Coração Valente e tal. Mas aí eles fritaram o Washington. Aí eles cometeram um erro no futebol, que a gente não faz futebol com amigo. A gente faz futebol com pessoas com quem a gente acredita que pode ser amigo da gente, sem nenhum problema, mas tem que ter capacidade. Porque se não tiver capacidade, tu não manda embora amigo. E foi o que aconteceu com o Caxias, o Paulo Turra, o Washington e o Luciano Almeida, eram 3 grandes amigos que terminaram o Caxias na 2ª divisão do gauchão, na Série D, rebaixado para D, e a D não tem ranking, você tem que disputar de ano a ano e inimigos. Os 3 brigados. Né? Ou sobe na D para C, ou tá ferrado. Todos os anos você tem que disputar a vaga na D. Todos os anos você tem que disputar a vaga. Esse ano, por exemplo, 2019, Caxias disputará a Série D porque o São José subiu para C. Sim. Porque senão o Caxias não teria vaga na D, em 2019. Como o Zequinha subiu para C, ele abriu a vaga para o seguinte... Cabelão, Caxias é uma baita cidade, com Pelotas também mas Caxias até é superior no PIB, né? Sim. Então, por que não porque vai? Tem mais torcedor do Grêmio e do Juventude em Caxias do que do Caxias e do Juventude.
Tem mais associados do Grêmio e do Internacional do que associados do Caxias e do Juventude. O Caxias deve ter perto de 2 mil sócios, o Juventude tem um pouco mais, mas eu acho que o Grêmio hoje o Inter tem mais de 3 mil sócios em Caxias. O Grêmio deve ter por aí também. Então, na verdade, começa por aí. A segunda questão é que o segmento empresarial de Caxias, com raros momentos na sua história, ele apoiou o futebol de lá, né? A Grale fez isso num determinado momento, a Intral do Nelson, né, do Darrigo, da família Darrigo, fez em outro momento. Agora tem o presidente de Juventude, o Roberto... É o Delamor? Não. Walter Júnior? Não, o Valtinho é o presidente, mas o patrocinador é o Rodoyle, né? Que é um grupo de lá. Então, assim, você tem momentos em que você tem um aporte, vamos dizer assim. Mas já melhorou muito, né? Agora, eu tenho acompanhei o Juventude da Série B, gosto de futebol do interior. E essa questão anti-Grenal que se estabeleceu lá, acho que é positivo para que fomente os torcedores da cidade. E eu acompanho bastante o Juventude, eu sintonizo muito a Rádio Caxias, gosto de escutar as informações. E o torcedor bate muito na Juventude, mas o Juventude vem seguindo uma política que o Grêmio estabeleceu há uns 3 anos atrás e que o torcedor não tinha paciência. Mas quando se acredita na política, se acredita no método de trabalho, lá na frente se tem retorno. Eu disse aqui que aí foi a questão que tu colocaste da base, que aproveitar. O patrocinador do Juventude, que era o presidente, o Roberto, ele na verdade estabeleceu um limite de orçamento. Isso. E ele cumpriu aquilo. Ele não. Tonieto. Roberto Tonieto, obrigado. O senhor falou o presidente, eu achei que o senhor estava falando do Valtinho. O anterior, tá certo? O anterior era o Roberto, agora é o certo. Valtinho, mas o patrocinador continua sendo o Tonieto, né? E ele estabeleceu já em 2017, agora em 2018, um limite. O orçamento é 300, 400 mil, não sei o número, e esse é o limite. Bateu no teto, acabou. Contratou mal. Aconteceu o que aconteceu no Juventude, um fracasso no Campeonato Gaúcho, uma Série D, uma Série C, uma Série B, desculpe, muito ruim, que resultou num rebaixamento, né? Para o Juventude é uma perda financeira extremamente significativa. Mas ele estabeleceu o limite, ou seja, contratou muito e contratou mal, deu nesse resultado que deu. Então, mas ele não endividou o time, o clube, quero dizer, não endividou o clube. O clube tem uma... Mas e a infraestrutura? O Juventude teve que vender patrimônio esses tempos, né? Isso é natural, né, Rec? Na verdade, o Juventude vendeu uma série... Os clubes, especialmente do interior, se tu for observar, os estádios da maioria das cidades, o estádio de Juventude está a 400 metros, 500 metros da praça da cidade de Caxias. Hoje ele está no centro da cidade. Não tem mais sentido isso aí. A sede esportiva, ou a sede social do Juventude estava a 1 quilômetro do centro da cidade, na zona, numa área extremamente nobre e valorizada. Então o Juventude vendeu, se colocou num local mais distante, o Grêmio Internacional, fizeram mais ou menos a mesma situação, o mesmo movimento, é um movimento natural de você fazer. O Caxias está lá, numa zona já mais distante do centro. O Inter ganhou na Mega Sena acumulada já na década de 60. O Internacional tem uma área enorme que não se pode construir. É um parque do lado, outro parque do outro, a água logo ali. O Internacional e o Grêmio agora vai desenvolver um bairro, né? Sim, uma região. Tem uma missão. Mas com a orla nova ali, a valorização ali, o entorno do Beira-Rio está muito bom. E se tiver a continuidade ali até o Parque Gigante, que é uma tendência... Lá, e depois com a quantidade de obras que o Internacional faz... Agora deve dar uma parada, né? Só tem obra até no céu. Então já tem obra até com nota até sem obra com nota. Como é que é? Com nota, sem nota. Ainda tem talonário de nota. Ainda da época do talonário. Tá, isso aí, com papel carbono. Na empreiteira. Então o Internacional construiu até no céu. Eu brincava, só que eu não sabia que ia arredondar em tudo isso aí que nós estamos sabendo. Pior do que eu imaginava, né? Sim. Quando começaram a falar em obra, eu disse, mas que obra? Aqui um mato lá em Guaíba, no entorno do Beira-Rio não se fez mais nada, tá lá o gigantinho caindo dos pedaços. Tivessem pego esses 30, 40 milhões aí que houve desvio, 46 milhões se fala, né? Isso, que tenha sido 46 milhões de reais. O gigantinho hoje seria um multipalco, mini shopping ali,
Coisa assim. Poderia usar para ter várias finalidades, né? Ou faz uma concessão para quem quer explorar, que eu acho que é o que está sendo gestado agora, pelo que eu li na imprensa, né? Mas tem uma questão de habites, essas questões aí que não sim, permite. Tem esse outro lado que também não é muito falado, mas como são áreas concedidas, o Inter não pode. Mas veja bem, aprova-se uma lei, aprove-se, desculpe, uma lei permitindo. Eu acho que existe uma coisa que é um fator que está acima da própria legislação que construiu, que é um troço, para não dizer outra coisa, lá abandonado. Serve, até onde eu sei, para bilheteria em algum dia de jogo, não sei, é isso? Isso. Usa com bilheteria, não é isso? Mas aí é bom, Cabelão, eventos, aí é bom a gente ressaltar e fazer o papel de Colorado. E fazer o devido papel do Colorado, porque a nossa turma, como disse o REC aqui, a Chapa 10, mas uma turma de colorados, é tratada como radical. Os caras são radicais. E o assunto. Vocês eram umas malinhas mesmo, ficavam indo na reunião do conselho para querer participar e cobrar coisa. Não, mas é válido isso, porque faz bem. Faz bem. Lá os caras querendo conversar. Hoje em dia tu dá uma cornetada no Twitter, os caras já saem de patrulhando. Exatamente. Mas se eu não puder meter uma corneta sobre para que eu sirvo? É melhor não ser conselheiro. Faz bem isso, porque nós estávamos conversando antes do programa aqui, nessa era que vive o Brasil, da moralização, das questões estarem muito evidentes para fins de esclarecimento. Agora no Thiago, até no Nordeste. Tem, né? Água lá tem já, né? Sim, já. Nós estamos falando muito no esclarecimento, né? Hoje todo tipo de investigação tem coletiva também, né? Isso. Então o que acontece? Isso tem um lado bom. Então o papel de uma turma de colorados ou de ex-conselheiros é esse. Se fala muito, toda eleição, vou cobrar, para os próximos 2 anos vou cobrar. Não, porque vamos trabalhar o gigantinho, vamos trabalhar as áreas, porque vamos repassar um percentual para a categoria de base. Isso tudo acabou. Nós vamos ficar mais 2 anos agora sem escutar esse tipo de assunto. Esse assunto morreu. Exatamente, esse assunto morreu. E nós que não... Para aí, mas não se vendeu essa ideia de que iria se investir X nas categorias de base. Na última hora, aos 49 do segundo tempo, fizeram uma assembleia pós-eleição que o Miola tentou encaixar uma obrigatoriedade de 10% do... É isso que eu estou dizendo. Mas a ideia inicial, Cabelão, só para entender, era de 4 a 10. Primeiro queria-se 10, aí inventaram um 4 a 10. Imagine o que foi aprovado. 4. Entendeu? Não podia ser 6, Mas 7. o que eu quero dizer é que esses assuntos, eu peguei aqui o assunto do gigantinho, eles vêm à tona em período eleitoral. E aí a gente aí o Brasil vive um período de moralidade, de esclarecimento, e a gente defendeu algo que daí o REC é testemunha, ele mesmo fala há muito tempo, e eu não esperava tanto disso que aconteceu, esses esclarecimentos do Ministério Público, e que a todos nós nos deixou, né, de boca aberta, imaginávamos alguma coisa, mas não tanto. Né, que chegou o Ministério Público a dizer que se tinha uma quadrilha especializada. Se comprovar o que diz o Ministério Público, que falaram abertamente, se viesse comprovar e houver condenação, o Salomão Rachid apareceu. Falamos quantos anos no Salomão Rachid? Salomão Rachid? Salomão Rachid. Mas então, aí a gente, Cabelão, tu estava aqui no último programa que eu estive, eu acho. A gente só defendeu o esclarecimento, né? A questão do esclarecimento dos fatos, não fizemos nenhuma utopia de vender as ideias que não são executadas nos últimos 10 anos. Porque o grupo que comanda o Inter é o mesmo de 2002 até 2018. Está todo mundo achando tudo muito novo. Não é novo, não tem surpresa para quem milita politicamente no Inter, não tem surpresa. Então, tomara que desse limão seja uma limonada e que seja uma quebra de paradigma no futebol. E como aquela coletiva do Ministério Público aconteceu e foi bem explícita, isso também vai virar uma granalização. Porque se cumprirem o que disseram lá, vai refletir em investigação em empresários. Tem um empresário que já vai ser o primeiro. É isso. E aí vai abrir precedente. Respinga violentamente nos dois lados. É isso que eu queria dizer. Então, que sirva, que se isso for acontecer, que sirva de moralidade e que sirva para novas práticas do nosso futebol e para o futebol brasileiro. Pode um jogador, eu citei ontem, na entrevista que eu fiz com o advogado do Pellegrini, se ele acreditava que um jogador comprado por $500 mil
o empresário fosse ganhar $300 mil de comissão. €1.000, na verdade, foi mais. Sim. O Ariel foi contratado por €500 mil, o que hoje dá a merreca de 2.300.000, mais ou menos. €500 mil é a luva ou o valor da liberação aquisição da do transação. passe. Ele custava 750 mil por mês para o Internacional. O Ariel. E €300 mil de comissão. 1.300.000, 400.000. Mas é que era para evitar que ele fosse jogar nos Estados Unidos, então o Internacional raptou aquela formosura para jogar aí. Então tinha que pagar muito dinheiro. Imagina o Ariel, né? Jogador que no auge da carreira foi destaque no Coritiba, né? No melhor momento. Mas, enfim, não é o único exemplo, né? Tem um monte de exemplo. Agora, sobre isso está dizendo, da questão de se poder desdobrar em outros clubes, no Grêmio, inclusive, ou em qualquer outro lugar, seja de que período for, a mim, particularmente, né, como parte do clube, me tranquiliza que isso aconteça, sabe? Eu Claro. como torcedor, como gremista, como conselheiro, inclusive, eu prefiro morrer sabendo desse tipo de coisa do que morrer sem saber. No interior a gente dizia que quem não deve não treina. Não sei se vocês observaram que na entrevista do procurador ele deixou muito claro que sempre se falou que o Ministério Público nunca entraria, nunca pegaria o futebol. Ele ressaltou isso 2, 3 vezes na fala dele. E ele disse que esse ano, está comprovado, para aqueles que não acreditavam, o Ministério Público vai sim entrar nas cifras do futebol, que é uma cifra fora da curva da economia brasileira. Então... E partindo disso, que não se possa mais ter amadores, que possam aventurar em clubes de futebol, não fazendo ilação nenhuma, mas já tem no Corinthians, tem no Palmeiras o Mustafa, tem no Corinthians, esse que está aí agora, puxa vida, me deu um branco agora. No Corinthians, não é. Voltou. O do Gaspar é o da seleção. O deputado federal lá. Agora ninguém lembra. o Sanches. Sim, mas estava falando da Andrés Sanches, né? Então, mas tem um desses. Tem um presidente do Corinthians que em 2005 disse que eles roubaram o título do Alibe. Internacional. Do Alibe. Que o Internacional era o verdadeiro campeão. Ô, Rec, eu queria dar uma opinião sobre o que tu colocou. Eu acho que daí vai ter que ter uma lei de medida provisória, algo do gênero. Braga. Uma lei aí, uma lei nacional, porque esse problema tudo é fruto da origem dos clubes, que são clubes de origens sociais, sobre aquilo que a gente falou aqui, sem fins lucrativos. Então, o estatuto dos clubes é que permitiu e que permite esse tipo de administração mas e aí tem que remunerar amadora. dirigente? Não, acho que não. Acho que daí tem que se mexer no estatuto e determinar cargos executivos, diretivos, no sentido de profissionalismo. Né? Eu queria pegar esse gancho da profissionalização, porque eu acho que essa moeda ela tem 2 lados, tá? Eu penso que sim, que muitas áreas do futebol devem, o mais rápido possível, serem profissionalizadas, ou nos casos dos grandes clubes, que esse processo de profissionalização que já se iniciou há alguns anos, se aprofunde, se intensifique. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem que se olhar com certo cuidado e não se deve olhar assim, de uma forma apaixonada, como se isso fosse uma solução mágica, né? Ou de que algum pensamento mágico possa determinar que tu vai colocar lá o sujeito remunerado e tudo vai se resolver. Digo isso porque uma boa parte, inclusive, dos profissionais do futebol hoje tem origem na política do futebol. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes essa solução da profissionalização é falsa. Do ponto de vista da transparência, etc. Mas tem uns que ficam bons. Exatamente, mas tem uns que são, enfim, né, a velha política do futebol de outra roupa, né, e apresentada de outra forma com o salário no final do mês. Aí não acho que isso seja solução para nada. A questão é um pouquinho mais... Está correta, mas ela é um pouquinho mais complexa, na verdade. As experiências que a gente viveu, né, especialmente nos clubes de futebol brasileiros nos últimos anos, elas são uma falsa profissionalização. Você contrata um cara, diz, toma e vai lá e resolve. Você toma que o filho é teu, faz o que você quiser. E não funciona assim. Não, sem fazer elogio a ninguém, acho que o Grêmio, nesse momento, tem um modelo interessante. Ele tem um presidente, tem um conselho, que eu não sei o nome, conselho que fica com ele discutindo as coisas, e me parece, pelo menos de fora, não convivo no Grêmio, não vivo no Grêmio, não sou torcedor, nem conselheiro, nem nada, né? Me parece que aquele é um modelo... Tem alguma simpatia por algum da capital, Caberron? Pelos dois. Eu gosto de ganhar dos dois. É bom, eu gosto de ganhar dos dois. Não vai engordar aquele percentual lá de Caxias, hein? Não, mas aqui, ó, peraí. Eu acho que o modelo que o Grêmio elegeu nesse momento é um modelo interessante. Um modelo tem profissional,
profissionais, não estou julgando a capacidade, a competência deles, me parece que são pessoas corretas, enfim. E tem um conselho de administração que assessora o presidente, ou que esquenta as costas do presidente nas decisões que ele tem que tomar. Em alguns momentos eu acho que ele se entrega um pouco demais para o treinador, mas enfim, me parece que o Grêmio começa a encontrar um modelo, ou começa a desenhar um modelo que eu acho que é interessante. Você tem lá na ponta o torcedor. O clube de futebol, do jeito que ele é no Brasil, ele jamais poderá ser presidido por um profissional. Ele tem que ser, o cara tem que conhecer a história. Eu disse aqui um dia, o cara que não souber quem é o Balvê, ou quem foi o Balvê, desculpa, ou quem foi o Petri, não pode ser presidente nem do Internacional nem do Grêmio. Entendeu? Esse tem que ser o presidente. Esse cara tem que conhecer a história do clube. Ele pode valorizar as pessoas, o que aconteceu, por onde passou, quem jogou, quem deixou de jogar. E ele tem que ter pessoas para fazer o dia a dia dele. Não dá mais para ser o amador fazendo. Porque aí ele pode ser... e tomando decisão sozinha, que me parece que aconteceu no Internacional, o modelo que deu essa confusão toda, foram 3, 4 pessoas que se assenhoraram de todo o processo e diziam, virou confraria. Como é que é a frase que o promotor disse, do MP falou? Que Associação criminosa. Associação criminosa, virou uma confraria entre amigos, vamos jantar, bota a nota lá. Vamos fazer, bota a nota lá, e aí vai. Então, você tem que ter um profissionalismo ali, onde você vai fazer a gestão do dinheiro, do investimento, da despesa, do orçamento, etc, etc. E um grupo de torcedores capitaneados, no caso do Grêmio, nesse momento presente, que me parece que é o melhor modelo que tem, isso nesse momento, que faz esse conselho, que senta na volta e diz assim, não, vamos por aqui, vamos comprar, vamos vender, vamos comprar arena, não vamos comprar arena, vamos voltar para o Olímpico, enfim, as pessoas que conhecem o Grêmio, que sabem o que é o Grêmio, que acabam tendo o poder, a cabeça da decisão que alguém vai operacionalizar. E aí você também consegue controlar o teu executivo, que bobagem ele está fazendo. Ele não tem carta branca para contratar o Ariel ou para contratar o Zé das Medalhas. Ele tem que saber, ele vai contratar, ele vai discutir com as pessoas, ele vai justificar a contratação dele. Contratação de jogador, né, nem sempre ela dá certo. Nós falamos antes, você falou que lá um executivo contratou 40 jogadores em 3 anos e acertou um. O Kleber Gladiador, nós falamos. Mas isso foi um equívoco monumental, mas deixa para lá, nós vamos entrar em uma outra política que eu acho que não vale a pena, que o Grêmio conseguiu se livrar. Exatamente. O Grêmio conseguiu se livrar. Então, eu acho que hoje o modelo do Grêmio é um modelo interessante. Precisa ser aprimorado, instrumentalizado, precisa... Ok, mas tem um arranque interessante. E talvez o grande mérito, falou, como é que você disse no começo, o Grêmio se sustenta nessa questão, desde que essa ideia prevaleça. Crescimento sustentável. Desde que essa ideia prevaleça e seja melhorada. Eu acho que está em marcha esse processo no Grêmio, né? Acho que é isso que o Caberlon coloca bem. O Grêmio não tem precisamente o modelo que tu possa dizer, não, o Grêmio está hoje já, do ponto de vista administrativo, o Grêmio não tem nenhuma aresta. Não, mas eu acho que o Grêmio está progredindo numa direção, a meu juízo, que parece correta, que é isso que o Caberlon colocava aqui. Olhando assim, claro que quem é conselheiro também olha muitas coisas da administração de fora, né? Porque eu também não sou diretor, enfim, né? Também nem sou do conselho de administração. Mas, às vezes, eu penso, né, de que se cada membro do conselho de administração tivesse uma área de concentração que ele influenciasse mais, talvez isso qualificasse o debate, assim, né? Porque senão tu pode ter um membro do conselho de administração que só fica dando opinião sobre tudo e outro que bota mais a mão na massa para ajudar o presidente, etc. Mas isso eu acho que com o andar da carroça a vida vai demonstrando, né? O que é o melhor modelo. E aí essa direção, esse colegiado vai dialogando com as áreas profissionais, né? E só falar uma coisa com relação, como era a chapa 10, é isso? Era o teu grupo 10? Quando a gente estava de movimento. Não, mas porque eu acho assim, eles saíram fora porque eram radicais, tem que ter. Tem que ter. O clube de futebol tem que ter representação de todos os extremos. Exato. Da extrema esquerda e da extrema direita. Do cara que reclama por reclamar, do cara que reclama por quê? Porque isso aí é o torcedor. Essa essência precisa, não pode ficar de fora. Comete um equívoco, eu não sabia disso, comete um equívoco internacional, não ter o seu conselho os resmungão. Precisa ter resmungão, amigo, senão vira tudo chapa branca. Todo mundo tapinha nas costas e tu ganha o quê? Agora virou. Tu não vai lugar nenhum. Agora virou. Não vai lugar nenhum. Eu queria só opinar sobre essa questão da formatação, da gestão dos clubes. Eu escutei o Cícero Souza aqui no Cadeira Cativa mesmo. E eu acho que a gente não precisa inventar muita roda, a gente tem que ver aquilo que dá certo e daqui a pouquinho até copiar. O Cícero Souza deixou muito claro aqui, é o presidente, o segundo vice-presidente eleito,
E na área do futebol e nas áreas estratégicas do clube, como marketing, finanças, são só profissionais. O Palmeiras não tem vice de futebol. O Palmeiras tem um executivo de futebol remunerado, onde o Cícero Souza é o segundo, no caso, Alexandre Matos. E eles profissionalmente, dentro de um quadro de trabalho profissional, de prospecção, de avaliação de jogadores e de filosofia de futebol, eles determinam, claro, com o respaldo do presidente, o futebol do Palmeiras. Aqui a gente ainda vive muito o romantismo do vice de futebol. A gente tem o Inter, por exemplo, contratou um executivo, faltando 6 meses para acabar a gestão, um executivo que eu considero renomado do mercado, um executivo de qualidade, à altura do Matos, que é o Rodrigo Caetano. E a gente não sabe qual é a filosofia e o que o Rodrigo Caetano pensa como futebol e como executivo do Inter. Porque ele não aparece, porque quem tem que aparecer é o vice de futebol. O vice de futebol poderia dar o respaldo por ele, da filosofia do clube, da estratégia, e o executivo vir como remunerado fazer a devida representação. Então são essas coisas que tem que avaliar. Só quis trazer que o fato do Palmeiras hoje, mesmo com subsídio de dinheiro, o Palmeiras hoje tem uma política muito profissional que foi aqui explícita pelo Cícero Souza, que também é o fato. O clube só tem na área diretiva o presidente, os vice-eleitos, mas no futebol, que é o coração de todo o clube no Brasil, são só por profissionais. Então, é um outro lado para se pensar. A gente tem muito diretor. Além do vice-futebol... O Palmeiras tem um negócio de analista de sistema bem interessante. Tem 4, 5 tipos de analista de sistema. E eles têm um comitê que debate. Dos profissionais que estão emprestados, dos profissionais que estão sendo captados. Acompanhamento. E acompanhamento. Uhum. Foco. Para cada. Foco. Um para cada. Então, acompanhamento do mercado sul-americano, acompanhamento do mercado europeu. Muito profissional, muito profissional. Eles têm um profissional que só cuida de jogador emprestado, um profissional só para prospecção, um profissional só para futebol brasileiro, um profissional só para futebol sul-americano. Coisas, eu não vou duvidar do Cícero, muito menos do Alexandre. Eu acho que são pessoas muito mais competentes e experientes do que eu. Mas por que o Palmeiras contratou o Roger? Por que o Palmeiras mandou o Roger embora para buscar o Filipão? Ele explicou aqui também. Eu quero explicar. Explicou. Então, eles resolveram abreviar o processo. Mas ele acha que o Roger é um dos melhores profissionais do mercado. Citou um outro. Ele citou o Roger e um outro. Vou me lembrar que ele citou como destaques do mercado. Tops. E nós tínhamos que abreviar o processo, tínhamos que ganhar um título, resolvemos abreviar com o Filipão. Não, ele então disse... a escolha foi mal feita no começo. Não, mas aí quero corroborar contigo, ele acha que o caminho foi pavimentado. Eles contrataram o Roger, porque o Roger convergia naquele momento com a filosofia de futebol do Palmeiras, que é extremamente técnica, profissional, analítica. Só que o Palmeiras, em algum momento, pela qualidade, pelo estofo do grupo de jogadores já pronto aí, 60% do grupo, eles detectaram que o grupo precisava, naquele momento, de um recado, de um comando maior, e não só do lado técnico-tático. Tinha que ter quem roncasse. Isso aí. Então, foi esse o... Para não perder treinador, assim, às vezes a troca do treinador é reflexo da cultura amadora do futebol brasileiro, equivocada. Tu contrata fulano, se ele perde 3, 4 partidas, troca e assim tu vai. Mas ele não estava perdendo, o pior de tudo é esse, era o momento que ele não estava perdendo. Ele não estava bem na tabela, o Palmeiras estava em sexto, né? O Palmeiras na Libertadores e na Copa do Brasil estava classificado. Na Libertadores ele estava vivo, mas o Palmeiras, que foi campeão brasileiro, era sexto colocado na tabela. Tinha metido 2 no mesmo Boca que eliminou o Palmeiras com o Filipão. Eu acho assim, mas é estranho. Metido 2 na Argentina. Lá, de bola. Olhando de fora, parece que aconteceu alguma coisa estranha, ou que nesse momento, naquele episódio, a política venceu o profissionalismo. Parece. Esse é o meu feeling. Mas se tu olhar, por exemplo, quase no mesmo período, o Real Madrid, né, que é o maior clube do mundo, ou o clube mais rico do mundo, mandou o Lopetegui para casa para efetivar um interino que está até lá hoje, que é o Solari, né? Às vezes as coisas não dão certo também, né? Eu acho que foi uma escolha mal feita. O Zidane foi um interino? Uma escolha mal feita. Não, o Zidane já efetivou lá, eu acho. Não. Quando ele entrou, ele foi interino. Ele estava treinando o Real Madrid B. Ele foi puxado para quebrar o galho e acabou. E aí terminando o campeonato, ficou 2, 3 anos lá. Quem foi mandado embora ali na época, eu não lembro, né? Era o Ancelotti saiu campeão, né? Pediu para ir embora. Benítez, o Rafa Benítez foi mandado embora. É verdade. Mas aí, Carlos Valentim Pérez também. Carbelão mais experiente aqui da bancada em termos de futebol. Não, mas aí entra algo que tu colocasse aqui. Carbelão tirou o Tite do rádio
e botou o título na seleção brasileira. Mas eu Aí o culpado vai tomar uma mijada do Casagrande também. Achei o culpado. Eu não vi essa história do Casagrande. Vai tomar uma mijada dele também. Acho que o Casagrande foi Mas meio aí eu acho que é legal, que o Cícero Souza deixou claro que o Palmeiras tem uma filosofia e tinha um caminho, só que detectou num certo momento que o grupo já não conseguia mais escutar o Roger. Aí tem que ter o fardo também do profissional para tomar uma atitude. Para resumir a história do Casagrande, Cabelão, que eu já contei aqui mais uma vez. Quando eu vi O Casagrande, nesse novo programa da Globo aí, que é para ser uma carnificina, bota um Cristo ali e fica uns 7, 8, alguns Dando babando pau. o ovo e os outros vêm. E, né, como a Globo leva quem quer, daqui a pouco vai ter um Tite da vida para apanhar. Aí o Casagrande se agrandou, era programa de estreia. Ele já é o Casagrande. É, já é comigo mesmo. E aí disse pro Tite, se houver uma outra final de Copa do Mundo, final de Copa do Mundo não, participação de Copa do Mundo. Decisão, tá na estreia da Copa do Mundo, antes de um jogo importante da Copa do Mundo, você vai permitir que um jogador seu fique pintando o cabelo, enquanto os outros estão concentrados, assistindo os jogos dos adversários? Mas é uma pergunta quilométrica, né? E aí o Tite diz assim, se for um momento que ele possa fazer aquilo, vou permitir. Vai acontecer de novo. Então vai acontecer tudo igual. Mas o Tite foi lacônico. Acho que ele não sabia o que dizer. Eu sou crítico ao Tite e já cornetei o Tite em umas 18 edições aqui desse programa. O Cabelão vai brigar contigo. Não, que nesse episódio eu vou defender Cabelão o é Tite. o pai do Tite. Tirou o Tite do rádio e meteu na seleção. É o culpado. Mas eu também sou grato ao título de 2001 da Copa do Brasil ao Tite, né? Jamais vou deixar de agradecê-lo. Ele ganhou em 2000 no Caxias, 2001 no Grêmio. O melhor time... É que eu abreviei a história. Ele é um treinador espetacular, mas nesse episódio eu defendo o Tite, por quê? Porque também se cria uma certa hipocrisia de que o jogador concentrado é um cara enclausurado, confinado, e não é. O cara só não pode fazer uma gandaia dentro da concentração, ou fugir da concentração. É que o clima era gandaia, não era o Nilmar pintando o cabelo. Mas é que era a mulher reclamando que não passava a van que tinham encomendado para levar eles para o estádio. Essas coisas laterais até mais. Mas ele ligava para os boleiros. Agora, tu pensa o seguinte, o time da França... andando junto. O time da França foi campeão e todo mundo na França tem um cabelo diferente. Daí a França ganhou a Copa do Mundo. Quer dizer, não. E aqui a Alemanha não veio com a mulherada toda aí? Então assim, às vezes se criam, o problema foi que os caras cortaram o cabelo. Claro que não, de seleção, o problema foi que ele escalou mal o time. Não, o problema não é esse. O problema do Tite na seleção, meu amigo, mas enfim, o problema do Tite da seleção, ele não tem que dar explicação para ninguém. Ponto, acabou. Em lugar nenhum vai funcionar. Se o Renato amanhã não precisar dar explicação para ninguém, o Odair não precisar dar explicação. Eu acho que o Renato dá explicação. Pinga. Eu não estou fazendo provocação. Não estou provocando nada. Claro que dá. Claro que dá. Claro que ele senta com o presidente e diz assim, vou fazer isso, vou fazer aquele outro. E talvez ele convença mas o presidente. Mas tu acha que o Del Nero não chama o Tite? Né? Acho que não. O Del Nero nem sai de casa, companheiro. Vamos, na Europa não tinha ninguém. E o Caboclo? O cara que botaram para ser... o cara que colocaram para ser o chefe dele é o Edu Gaspar. O Edu Gaspar? É isso. O cara era assessor dele, não era o chefe dele. Então, assim, de novo, ele escolheu o chefe. A seleção brasileira está errada de novo. Nesse momento, o presidente está errado de novo. Ele tem autonomia total para fazer o que ele quer. Negativo, companheiro. Tá errado. Se ele não estiver dando explicação para alguém, e falo isso com carinho, com todo o respeito à capacidade técnica e intelectual dele, sem nenhum problema. Se ele não tiver que dar explicação para alguém do que ele está fazendo, pelo menos sentar com alguém que tem hierarquia sobre ele, diz assim, vou pintar o cabelo de rosa. Ele vai dizer, pô, tu é louco. Bom, quer pintar, ficaria pinta. bem de cabelo rosa. Imagina o Cabelão chegar em Caxias. Tá louco. Cabelão, eu vou entrar na tua deixa linha. Eu com meu cabelo branco. Grenar pode. Não, também não. Eu ponho da minha mulher torcedor de juventude, cara. Não tem condição. Eu vou entrar na tua linha. Que tá assim. Vou entrar na tua linha, que é interessante, pegando a manchete do REC aqui, fazendo uma projeção dos clubes para 2019. Eu vejo o Inter dessa forma. Eu vejo o Inter um clube que nos últimos anos teve grandes grupos de jogadores em termos de qualidade técnica, quantidade. Eu vou te dar um dado aqui. O Inter teve em 2011 na meia o Dátolo, o D'Alessandro, o Andrezinho, o Lucas Lima. Em 2012 o Oscar... eu disputei a final com o Grêmio. Não, deixa eu só te dizer, o Oscar, aí já quero chegar. Juliano. Vai chegar depois, e aí vamos longe, onde é que eu quero chegar? Eu pegando a tua constatação, é o que não serve... falou do D'Alessandro? Eu falei do D'Alessandro, falei. Falou. Falei até do Lucas Lima. Não, falei em 2011, eu dei um dado da Pulposa
da polposa que o Inter tinha aí de Eu acho jogadores à demasiado, vontade. mas... Tá, mas um exemplo. Como eu acho demasiado o Cruzeiro ter 6 centroavantes. Qual é o reflexo do Inter? O reflexo do Inter é esse, no meu ponto de vista, como colorado, e nos últimos anos crítico, mas torcedor. Falta comando, exatamente isso. O Inter na hierarquia de 2011 até 2018 tem um jogador comandando, onde deveria se ter o presidente e ter o treinador, porque esses são os que movem o grupo. E mesmo assim, nós aqui na conversa... Que o D'Alessandro manda no Inter. Nós aqui na conversa, nós chegamos à constatação, mesmo que o Tite tenha a excelente competência que ele já demonstrou nos clubes de comando, não vai dar certo na seleção se continuar do jeito que está. Cabelão tem razão, né? Então eu queria... Exato, não vai dar certo, é ruim para ele, essa conta vai estar no colo dele. E eu queria estender isso para o Inter. Isso é ruim para o próprio Inter, é ruim para o próprio D'Alessandro, que fez o papel diversos nesses últimos anos, fez o papel de responder como presidente, de responder como futebol, de responder como treinador, e aí entra, tu sente esse reflexo. E eu vou dar um dado que eu bato na tecla. São 2,7 treinador até vir o Odair por ano. Não tem como dar certo um trabalho desse. Então, aqui já fazendo essa projeção, partindo disso, são essas perspectivas. Eu vejo que o Inter, com grandes campeonatos pela frente, a Libertadores, a Copa do Brasil, o próprio Brasileiro, mas primeiro tem que acertar isso. O verdadeiro comando. Porque o time, o Cabelão, quando teve nas suas 38 rodadas... Nas 6 primeiras, onde o D'Alessandro jogou, e nas 24 que ele não jogou, o time ficou entre os 4 primeiros. E nas últimas rodadas, nas últimas 5 que ele jogou, o time caiu de rendimento. Onde é que eu quero chegar? Não quero só botar a culpa nele, mas quero botar a culpa nessa falta de comando, onde o clube não vem conseguindo resultados porque tu não enxerga comando. Então, partindo disso, Rec, o Inter tem que detectar, sim, onde é que estão as peças, e eu acho que está demorando, porque tem uma gestão de futebol que já trabalha há muito tempo no clube. E o Inter, diferentemente do Grêmio, do Palmeiras e vamos pegar do Cruzeiro, esses são peças pontuais e fazem o time jogar. O Grêmio já sai jogando a Libertadores, o Cruzeiro. O Inter não, o Inter precisa de 5 a 6 peças, sim, exatamente. Precisa. Então o Inter está atrasado nesse processo. Não vai ganhar a Libertadores do Nordeste. Mas atrasado nesse processo. O Inter do time titular só perdeu um jogador. Mas não basta. Só lateral. Mas o Zeca ia tomar o lugar. Rec, mas a gente enxergou que é insuficiente. Mas não basta para Libertadores. É insuficiente. Não basta. O Inter foi... Não, falei do time titular. Claro que não basta. O Inter teve aquela ascensão de 10 partidas na invencibilidade sem jogar com o meia armador. O meia dito armador romântico aqui, que um grande formador de opinião da nossa mídia, quando começou a gritar que o Inter ficou 2 partidas sem ganhar e que o Inter precisava de um armador, coincidentemente que ele ama o armador voltou para o time. E aí o time caiu de rendimento. Então nós temos que parar com esses romantismos e temos que ter convicção na filosofia de futebol. Se deu certo em 24 rodadas, jogando sem o dito meia armador cadenciador, por que teria que voltar? Se deu certo em 70% do campeonato. Então são essas coisas que nós temos que mudar no futebol, que aí entra toda essa análise que a gente fez aqui da convicção, do profissionalismo, das pessoas que gerem o futebol. Queria aproveitar teu gancho para agradecer o Cícero, o volante do Grêmio, que eu acho que não deixa o Grêmio, que está todo mundo com vergonha de agradecer ele, né? Que está há dias aí negociando, sai, não sai, Cícero, muito obrigado. Ele já recebeu um comunicado do Grêmio. Aquele gol contra o Lanús nós jamais esqueceremos, mas deu, né? Eu acho que tem uma série de jogadores que tem que... tu falou aí, você lembrei do André Lima, não é isso, André Lima? Ah, sim, ficou um tempo aí. O centroavante? No marketing, ele trabalhava no marketing. Eu acho assim, que eu concordo contigo e acho, já essa é uma opinião tem algum tempo, acho que o Internacional deveria fazer uma estátua para o D'Alessandro, como fez o Fernandão, como o Grêmio parece que vai fazer, fala que vai fazer para o Renato. Até vou fazer uma brincadeirazinha, não sei qual é a dificuldade, porque faz 1 ano e meio que vai inaugurar o mês que vem, né? Mas parece que não sei. Dizem que o Renato é muito faitoso, é ele que está... então tá bom. Não, era uma brincadeira, mas parece que o cara pode fazer. Tem que fazer, né? Não sei se é Mas eu verdade. acho que o Internacional não pode imaginar que vai disputar os campeonatos que ele tem para disputar em 2019 a partir do D'Alessandro mais 10. Mas é isso, esse é meu Se for a lógica, companheiro, exatamente, vai ser muito ruim. Vai ser muito difícil. Pro torcedor por isso que eu aqui em dezembro de 2018 volto, porque eu vou ter oportunidade certamente de voltar aqui,
tem que Mas mudar. depender, às vezes tu tá muito radical. Não, Vai te cortar. tirando Mas da o lógica REC gosta um pouco dos radicais, o REC gosta. Radicais livres. Um time de futebol ele tem que dosar a questão da força Agora eles física, estão tudo soltos, ficou mais perigoso. Isso aí é quase indulto de Natal que deram pra eles. Mas acho que tem que Agora eles dosar. podem cornetear porque eles estão fora do clube, agora eles podem. Claro. Acho que tem que dosar essa questão da força física, que eu acho que tem a ver com o que tu analisa em relação ao internacional. No caso do Grêmio, eu falei agora há pouco do Cícero, mas não é só ele que apresentou isso nessa última temporada. O Grêmio diz, é a mesma coisa, eu quero um aumentinho. Por exemplo, assim, Ainda acho. por que eu acho que o Cícero é um jogador que não faz falta, né? Com todo respeito? Porque tu teres um jogador desses, tu cria, na verdade, uma barreira para que o jogador que vem da base, que tem mais futebol, na minha opinião, inclusive, que é o Matheus Henrique, e está pedindo Mas passagem. na base do Inter ninguém joga. Esse jogador não vai ter a Só sequência. tem o né? Iago. O Inter é o time que ganha mais títulos nas Na categorias base de não base. promove jogador. Do Internacional, promove não sei ninguém. dizer. Eu sei que os do Grêmio que estão para subir na base, e em especial esses dois, talvez o PP também, tem que olhar bem se tu precisa manter um jogador veterano que vai embarrear a subida desse guri, entendeu? No caso do Cícero em relação ao Matheus Henrique, para mim tá claro que o Matheus Henrique é mais jogador. Eu não tenho mais nenhuma dúvida. Eu não preciso olhar nem o jogo mais deles, né? Mesmo que eles fossem iguais, eu quero concordar contigo dizendo uma outra coisa. Mesmo se fossem iguais, não precisa ser mais jogador. Claro. É teu. Claro, tu formou, tu pode vendê-lo, tu né? vai fazer negócio Mais com ele no longe. futuro. Ele vai te render muito mais do que um veterano. Perfeito. Eu te confesso assim, com todo carinho e respeito, que o Grêmio quer com o Léo Moura. Hã? O Grêmio tem o Léo Gomes, é mais jogador. E tem um outro Ele vai menino que pagar chama para Felipe, jogar né? no Grêmio? O Léo Moura vai pagar para Tem jogar no 40 Grêmio? anos. né? Essa constatação... Ele fez bem sim. É bom jogador, sabe jogar, Não, mas mas não ele não importa, aguenta 80 acabou. partidas. Agora eu quero te Acabou. fazer uma pergunta, Meire. Essa constatação que tu fizeste na relação de contratação... Ele fez bem exemplo. sim. Vou te dar um exemplo. O que se reflete isso? Eu posso estar enganado, tu me corrige. Filosofia de futebol. Por exemplo, o Inter contratou o Zeca, um jogador aí promissor, campeão olímpico, um jogador que sempre desenvolveu um bom futebol no Santos. Chegou para jogar o meio do Campeonato Brasileiro, não conseguiu desenvolver o futebol. O Inter foi lá e contratou o Fabiano do Palmeiras, que até eu acho que deu uma resposta muito boa. Ponto. Quando tu não tem resposta em meio ao campeonato, acho que é válido o dirigente agir e tentar tomar uma atitude. Agora, quando se inicia o ano, o Inter tem o Zeca, deve procurar um lateral esquerdo se o Wender não ficar, porque o Zeca não é lateral esquerdo. não, vai jogar na pergunta. direita. Vai origem ser à esquerda. aí que era só chegar na linha de raciocínio. Aí o Inter tá buscando Samuel Xavier. Não pode o jogador do Ceará chegar aqui para jogar, para disputar a posição. Por que daí não se aposta no jogador como se apostou no próprio Iago? Pode não ter dado o respaldo, mas é filosofia de futebol. Eu acho assim, tu vai trazer um jogador pronto e tu vai testar o teu produto, a base. Claro. Porque se é para testar, eu não vou gastar com o dinheiro do Ceará. Então, essas coisas que eu queria enxergar no futebol como Quantas torcedor... partidas o Zeca fez na lateral esquerda nessa fase ruim? Nenhuma, desde que ele de chegou? esquerda, Então tá, nenhuma. ponto. Nenhuma. Esse era o meu feeling tá, também. mas né? o meu Uma feeling... improvisação que é uma chance pra ele. solução, eu já desconfio também. Porque é uma improvisação. Não, mas aí eu quero chegar, eu quero voltar na minha Então bota ele jogar na na minha esquerda, na constatação. hora que ele acertar a perna dele, que ele começar a jogar e produzir, agora eu preciso de ti na direita. Mas Carbelon... Aí ele tem autoestima, ele tem outra condição, até para fazer. Não, mas quebrar aí eu teu quero galho. voltar, é filosofia de futebol. O dirigente que está lá quando contratou o Zeca, ele sabia o que ele queria do Zeca, se era direita ou esquerda. É isso que eu quero partir desse princípio, e não... porque o Zeca joga... Não, ele foi contratado como lateral Mas ele direito. estreou como Mas daí o dirigente volante tá errado, né? No Grenal. Não Foi. Estreou como volante no Grenal. Pra 0-0. fechar. Tá, tu quer que eu te... Tá, então agora... agora tu abriu... Eu só quero dizer, eu acho que ele foi... Se o jogador era lateral esquerdo, então bota ele jogar atrás. Não, nas improvisações ele não deu certo. Na arrancada tu já bota tá ele improvisando, jogar tem na razão. lateral esquerda. Quando ele fizer 4, 5 partidas e ele ganhou autoestima, confiança, etc. Bom, companheiro, agora eu preciso de ti. Tu vai jogar, vai quebrar meu galho na direita, ou seja, mas eu sei que tu pode render lá. E tu dá condição pro jogador. Se não dá condição... Senão tu arrisca mais o Então jogador. o Inter teve o jogo Inter Atlético Paranaense na Arena da Baixada, tá? O Inter tinha o Patrick e o D'Alessandro suspensos, 2 meias que jogaram em 2018. Concordam aqui comigo? Quem seria o terceiro meia do Inter? Seria o Sarrafiore ou o próprio Zé Aldo? Sabe o que o Inter botou?
de meia, vocês lembram? O Zeca. Não. Então são essas coisas que eu ainda queria entender como filosofia de futebol. Senão está faltando jogador, né? Assim, é muito raro uma improvisação ser a grande solução, né? Eu lembro que o Grêmio contra o Botafogo, nas quartas de final, no jogo decisivo, o Renato tinha um problema na composição do time. O Cícero não tinha nem chegado no Grêmio ainda. Ele botou o Léo Moura no meio campo. O Léo Moura não aguentou a correria do Botafogo. O Grêmio tinha perdido a meia cancha. O Botafogo estava melhor, arriscando fazer o primeiro gol. O Renato percebe isso e tira ainda no primeiro tempo. O Léo Moura mexe no time, recompõe. Aí o Grêmio retoma as iniciativas do jogo e ganha de 1-0. Ou seja, é muito difícil. Bom, em jogo decisivo, pior ainda, né? É a pior oportunidade que tem para te aventurar. Mas, via de regra, tu trazer um jogador que é de ofício da posição tal e tu, na arrancada, querer improvisar ele, aí eu concordo com o Gabriel, é muito arriscado. A chance de dar errado é muito alta, mesmo que o cara seja muito bom de bola. Né? Que o cara seja um ambidestro, assim, que jogue perfeitamente. Aqui ficou aquela imagem da Olimpíada que ele foi bem na lateral direita. Sim, mas num time redondo, um time redondo, um time armado, um time de bons jogadores, né? Não um time em afirmação, sim, Neymar, como era o Internacional. E quem ajeitou aquele time foi um reserva, foi o Luan. Ok. Quando entrava, melhorava o Brasil. Tudo bem, mas vamos lá. O Internacional num processo de autoafirmação. Ele tinha, até aquele Grenal do 0-0, a lembrança que eu tenho, é que ele tinha feito meia dúzia de pontos em 4, 5 rodadas. Sim, isso. Leu? Aí corrobora com as 6 primeiras que eu te disse. Sim, mas 4, 5 rodadas já Exato, fez 3 contra o Bahia, perdeu pro Flamengo, perdeu pro Palmeiras. Depois do Grenal foi o Flamengo. Eu fui no Maracanã, foi o último jogo que o D'Alessandro jogou. Depois que o D'Alessandro saiu do Inter e Flamengo no Maracanã, o Inter ficou 10 partidas invictos. O Inter ganhou do São Paulo, ganhou do Santos. Então, naquele momento ali, o que o Zeca estreia num time no lado errado, ou não na posição dele, num time desestruturado. Ele vai jogar improvisado lateral direito naquela seleção olímpica, num time de muito mais qualidade individual, né? Enfim, um time de mais qualidade. 8 meses sem jogar. Com condição. Né? Eu acho que é uma estreia diferente. Até pode dar certa improvisação, como deu, mas não o que fizeram com ele na chegada aqui. Muito bem. Vamos fazer um intervalo comercial e na sequência a gente volta, tem bastante tempo de programa ainda, falando sobre uma projeção aí de 2019. As contratações são difíceis, estão difíceis, os clubes não têm dinheiro, está funcionando muito troca-troca e a imaginação. Agora, o que tem de nome de centroavante é a posição que menos tem e que mais tem ao mesmo tempo. Né? Aí que o cara fica com o pé atrás. Sim. Tem até os sobes por aí. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa nesta sexta-feira, já bem pertinho do final do ano, já estamos chegando em 2019. Como é que vem o Caxias para esse Campeonato Gaúcho, Cabral? Um orçamento pequeno, contratou um treinador, o Pingo, que jogou no Grêmio, né? É isso? Sim, 93. Pingo. Pingo. Pingo, achei que era o Pino. Teve o Pino também jogou lá. Vem de uma trajetória relativamente interessante em Santa Catarina, ganhou a Copa lá, essa agora do segundo semestre. Parece que vem com um trabalho interessante, agrega na comissão técnica o Lacerda, que foi meu jogador, que eu acho que é uma boa pessoa, que eu acho que agrega valor ao conjunto ali da gestão do futebol, vamos dizer assim. Tem 6, 7 jogadores do ano passado, 2, 3 que estavam emprestados que voltaram, contratou uns 8, tem um plantel de em torno de 20 jogadores, uma folha pequena, foi 250, 246 mil reais, que é o que ele consegue pagar dentro da sua limitação, vai tentar fazer um campeonato de novo, de buscar alguma coisa. O Caxias tem, na verdade, que olhar é o segundo semestre. O ano passado foi bem o Caxias. Junto com o Brasil, foram os que ficaram na ponta o tempo inteiro. Mas depois, no final, ele teve uma decaída e foi superado. Na verdade, o que aconteceu lá é que a fórmula do Campeonato Gaúcho hoje, ela premia os cruzamentos, né? No final. E o Caxias foi eliminado pelo Avenida. Em semifinal, né? Em casa. Em quarta de final. Ele empatou em Santa Cruz e voltou a empatar em casa com gol, né? E aí acabou
sendo eliminado pelo Avenida. De um campeonato bom, mas foi eliminado ali, então ele ficou atrás do Avenida e acaba tendo vaga na Série D só em função da subida, da ascensão do São José para a terceira divisão. Então acho que o Caxias tem que olhar isso aí, tem que fazer um time de novo para jogar esse gauchão agora e depois ir buscar e mesclar alguma coisa a mais para depois no ano que vem tentar. A Série D é muito difícil, ele é um torneio, ele não é um campeonato, ele arranca com 6 partidas e você já parte para mata-mata, e mata-mata é extremamente complicado, né? Você faz um jogo ruim, você joga fora a sua trajetória toda, para tentar voltar à Série C, onde você começa a ter, num primeiro momento, um calendário para jogar futebol, né? Então, é isso. Divisão de bases não há previsão para voltar? Não. Ela está terceirizada, ela é feita, mas ela é feita por pessoas que são ligadas ao clube, mas não... Você leva muito tempo a fazer. Quando você você desmonta uma estrutura, para você começar a ter jogador de novo, poder aproveitar alguém de novo, você vai levar 4, 5 anos para conseguir que as coisas comecem a rodar, vamos dizer assim, você consiga produzir algum jogador para ser utilizado. Fora disso, ou você vai buscar jogador de empresário, né? Você sai a garimpar e não tem poder econômico ou capacidade financeira para comprar ou para trazer alguém, ele vai preferir vir jogar na base do Grêmio, do Inter, enfim, né? E no próprio Juventude, que tem uma estrutura muito superior à do Caxias nessa área, né? Então, de novo, o Caxias praticamente virou, se não cuidar, vai virar um Veranópolis, lamentavelmente, com todo o carinho e respeito dos meus amigos lá. E vai jogar um semestre e os segundos vai parar. Foi o que aconteceu agora. Eu digo de brincadeira que meu time é o melhor time do mundo, né? Faz 6 meses que não perde. Faz 6 meses que não joga, né? Então, tudo bem. Tudo. Felipe Assunção, a oposição do Internacional tomou um baque nessa eleição, porque parece que o que estava sendo construído era um castelo de areia que ia desmoronar mesmo indo razoavelmente bem na eleição. Porque a situação ia fazer um caminhão de votos. E acabou fazendo, né? E acabou fazendo. Fortalecendo uma ideia que todo mundo chama de retrógrada, repetitiva, manipuladora e tudo mais. O que fazer para mudar isso aí se o Inter não tem um grande líder? O grande líder de oposição hoje quem é? De situação também não tem. Mas de oposição quem seria? E eu acho que, infelizmente, agora cabe a nós agora torcer. Eu acho que o futebol tem que criar essa figura e para que se apare um pouco os ânimos do clube. E pensar em 2019, eu acho que no meio de tudo isso tem o futebol, que todos nós somos apaixonados e torcemos. Eu acho que o Inter criou uma base de time, algo que não acontecia muito nos últimos anos. Um time que vem desde a Série B, se mantém em 80% dos jogadores. O Odair foi o melhor de tudo nesse processo. Acho que o Odair saiu fortalecido dessa campanha no Campeonato Brasileiro. E eu ressaltei muito aqui a falta de comando. Espero que o Odair tenha mais poder esse ano na efetivação dele do modelo de futebol, porque o treinador se consolida assim, né, com as conquistas, com campanhas, e ele vai ter a chance de fazer o trabalho esse ano. Mas o Inter tem que se mexer. O Inter ficou claro a necessidade aí de 4 a 5 jogadores no mínimo para fazer uma composição de time para brigar pela Libertadores, brigar pela Copa do Brasil. Cabelon, Felipe e Alexandre, o Inter agora deixa muito claro que o Gauchão é a Copa do Mundo. O que fez lá o Romildo em 2016, dizendo que o Gauchão pro Grêmio era a Copa do Mundo, e riram do Romildo. Tá? Mas eu não escutei isso ainda, discurso nenhum do Inter. Mas o Inter está dizendo que vai jogar com os titulares desde a primeira rodada. Eu acho no máximo vai colocar titular e reserva, mas não vai colocar fazer um time acidentado. Como o vai Grêmio mesclar, fez. é o que eu venho escutando, e eu acho que tem que fazer isso. O time tem que jogar. Então não tem um time entrosado. Terminou o ano faltando entrosamento. Fez assim, né? O Internacional não ficou assim. Sim. Mas é que assim, ó, se fala muito em reconstrução, não aguentei escutar isso durante todo o ano de 2018, mas a gestão que está aí tem experiência em futebol, assim, se ela é positiva ou negativa, esse é outro modo de avaliação. Mas os mesmos estiveram no futebol em 2013, 2014, já tiveram 2 anos de oportunidade de estar dentro do futebol do clube e terão mais 2, né?
Fora que já tiveram aí durante 10 anos militando em todas as áreas do clube. Então, acho que está na hora de trazer para o torcedor um pouco mais de respaldo. Você acha que o Inter ainda está sob as bênçãos de Deus, né? Não tenho dúvidas disso, né? Não tenho dúvidas disso. A gente sabe e vamos separar um pouco isso, Tomara até para não ficar uma coisa tão pesada. Estejamos sobre as bênçãos de Deus. Mas sabe quem é Deus no Inter? Não. Fernando Carvalho. Como é o seu de Deus Colares, qual é o seu Deus? Aqui nesse programa que ele foi batizado de Deus. E vamos torcer, que eu acho que a perspectiva... Depois virou posto Ipiranga. Eu não queria ficar só batendo... Eu não sabia dessa. Pergunta lá no posto Ipiranga que tu, né? Eu sei, mas... Hein, Rec, mas mediante a todo esse cenário também ruim que a gente viveu agora no final do ano, eu acho que as perspectivas são boas. O Inter tem uma base, o Inter... O Fernando continua apitando da Nacional? Não, o Fernando hoje é empresário de futebol. Não, isso eu sei. Mas ele é muito ouvido há um bom ainda. tempo. Há um bom tempo. Sim, há um bom tempo. Tinha que a Chapecoense contratou um executivo de futebol, né? Chumbinho, foi Chumbinho, né? Agora. Chumbinho foi pra Chape? Não sabia. Chumbinho tá na Chapecoense. O Rui Costa saiu, né? O Rui Costa foi pro Atlético Paranaense. Não, o Rui Costa não estava... Não, o Rui Costa tá no Atlético Paraná. Sim, mas já está há um tempo. E o Chumbinho foi pra Chapecoense agora. Então eles ficaram uns 3 meses sem. Não, então. Eu só tô querendo aqui, eu fiz uma ironia, né? O bom entendedor ali pegou. Eu sou achei que tu burrinho, tinha lembrado sou da aleatoriamente. colônia. Não, então são essas coisas. Eu acho que a gente tem que torcer, ver o lado bom também. O lado bom é o Odair, a base do grupo de jogadores. O Inter tem a capacidade de um executivo de futebol competente que enxerga bem o mercado. E não pode, o Inter tem aí carência nas 2 laterais, o Inter tem que trazer para brigar, tem que ter 2 laterais. O Inter tem um jogador contratado que faz parte dessa anestesia do futebol, da metodologia de futebol do Inter, que é o Richelli, um jogador que foi contratado machucado, que tem aí a projeção de em 6 meses poder jogar. Ele pode ser um segundo volante como uma reserva, mas o Inter precisa contratar um meio-campista, seja ele um primeiro volante ou segundo volante. E aí o Inter perdeu o Damião, que foi um jogador que deu resultado, que deu retorno. Tem que contratar o atacante e eu sou viúva. Eu acho que o futebol passa pelo meio-campo. O Inter precisa de um meio-campista moderno, que bate a gol, que atravesse o meio-campo, como o Moisés, como o Rafael Veiga. Sabe qual é a tese do Ferrari Júnior, que é diretor das categorias de base do Grêmio? Da base. Que o Grêmio nem foi Roger dependente, nem Renato dependente. Quem ditou as normas de atuação do Grêmio foi Maicon. Dá jeito Maicon de ser. Muito bom, muito boa do Grêmio, constatação. um time diferente. Mas eu acho que tem 2 períodos que o Michael dá essa resposta. O segundo semestre de 2016, que é a condução do título da Copa do Brasil. Ali ele é muito importante, ele estabiliza a meia cancha do Grêmio. E o primeiro semestre desse ano. Em 2017 ele quase não jogou, né? E ele quase não jogar fez o Arthur Mas aparecer. o Grêmio já tinha uma doutrina. Sim. Muito boa. Não, a linha de... Ele puxou o Arthur, ele chegou a dizer para botarem o Arthur no lugar dele. O ritmo de jogo do Grêmio o Arthur é no meu lugar. Mas tem um detalhe. No segundo semestre deste ano, isso deu uma desaparecida por conta da condição física do Michael, que é limitado. O Michael se lesiona muito e fica muito tempo parado. Mas quando ele joga, o Grêmio tem a característica da essência. Quando ele está inteiro, né? Quando ele está 100%. E aí eu quero entrar nas críticas que eu fiz aqui, Gabriel, falando de futebol. Qual foi o Inter vencedor de 2018? O Inter da bola de profundidade, o Inter sem o meia cadenciador, o Inter da velocidade, o time que menos tomou gol aí no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque era o time da vitalidade física. E aí passa um jogador em posição física. Um jogador que, para mim, tecnicamente, não acho ele um grande jogador, mas que hoje, para o futebol moderno, é essencial, que é Edenilson, um jogador que atravessa as 2 linhas do meio do campo, tanto na defensiva quanto para ajudar no ataque. Pegando o teu gancho, que é um jogador fundamental hoje para o Inter também. O Edenilson também. Quando o Edenilson cresceu, o Inter estabilizou. E aí mesmo o Patrick, em má fase, ele compensou. Chegava, fez gols aí no final. Fez gol em Grenal. Que não é o forte dele, né? Edenilson. Não é. Aliás, não é o forte dele. Cria do Caxias. Foi? É bom jogador. Mas são características diferentes, né? O Inter é volante, né? O Inter tinha um segundo volante no lugar dele que se chamava Arangues, que não ditava ritmo de profundidade, mas fazia o jogo jogar. Não, o Arangues. Mas aí muda. O Arangues era box to box, como diz o Tite. Mas aí muda a filosofia de futebol, muda a característica. Na seleção, era e é ainda na seleção chilena. Tem categoria, box né? to box. Jogador de categoria. Já voltamos.
Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando clientes, com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional e apreciado de Porto Alegre. Empresa gaúcha, com mais de 25 anos de atuação, Central de Imóveis também está no bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. E também no endereço tradicional, José do Patrocínio 381-385. Clínica Erectus. Disfunção erétil tem nome, tem tratamento. Ligue, marque sua consulta. 33 33 61 87. Clínica Erectus. Melhore sua qualidade de vida. 33 33 61 87. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133. fache.com.br. Não importa a sua carga. Na Ford Conrad Caminhões, você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, com desempenho e economia. Venha fazer seu negócio e entre 2019 de caminhão novo. Conrad Caminhões, em Sapucaia do Sul, na rodovia BR-116, número 2015, bairro Três Portos. Ligue 30 34 4000. Respeite os limites de velocidade. Você está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida, roxa? A Insulfilme faz a remoção. Preço campeão, garantia de 5 anos. Certificada essa garantia. E se você disser que viu no Cadeira Cativa, ainda tem desconto especial de 20% na linha automotiva e pode pagar em 3 vezes no cartão de crédito. Ligue, agende instalação 30 21 23 23 ou agora mesmo no WhatsApp com a Natália 99683 3199. A Insulfilme não tem filial, somente na rua Hoffman 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Na CIA, distribuidora de material hidráulico, você encontra tubos e conexões em cobre e galvanizados e tampas de ferro fundido. Passe na CIA, que fica ali na rua Santa Catarina. Ou acesse ciars.com.br e peça o seu orçamento. Mas não esqueça, CIA é com S e o telefone é 3375-3800. E agora, um convite para você visitar o Paraíso. Lagoa Cortada, um empreendimento único que se destaca pela arquitetura, paisagismo e o planejamento urbano, valorizando a qualidade de vida e oportunizando o investimento imobiliário em uma região de natureza preservada, entre o mar e a lagoa. Uma praia com monitoramento à distância e local 24 horas, garantindo segurança e tranquilidade. Terrenos urbanizados, prontos para construir no que há de melhor no litoral sul de Santa Catarina. Infraestrutura completa, dotada de uma ampla área de lazer, com quadra de tênis, futebol 7, cancha de bocha, praça, parque infantil e espaço para caminhar e pedalar. O Caminho dos Girassóis e a Ilha do Chafariz sugerem um convite para contemplar momentos de relaxamento e prazer. Os serviços de restaurante à beira-mar e o pub noturno com shows ao vivo complementam o conforto e as opções de lazer e entretenimento aos finais de semana. Praia Lagoa Cortada. Entre o mar e a lagoa, a natureza encontra você.
Lagoa Cortada lá na praia de Gaivota, tá aí o telefone, o Cabelão se interessou, já fala com o João Laíri, já compra o terreno, já faz a casa lá no padrão que quiser. É impressionante, é uma praia completíssima, completíssima. Tem jogo de bocha, tem jogo... Compraste teu lote já? Não, mas estou conversando com o João Laíri, vou lá visitar e tal, vou lá conhecer bem. Já conheço pelo vídeo, mas é um negócio, quem vai lá se encanta ainda mais. É bonito mesmo. É um negócio espetacular. Aliás, onde o João Laíri faz empreendimento, ele faz com maestria. É um homem de negócio mesmo. E quem é cliente, quem foi cliente no Sul Brasileiro, no Meridional, no Santander, do João Laíri, ex-procurador do Aloysio, lembra? Do Norberto, do Luiz Carlos Martins. O João Laíri está esperando aí a sua ligação e a sua visita. Já voltamos. A torcida gritava. Muito bem, estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Estávamos lembrando coisas boas aqui no intervalo. Tu lembra o que a torcida do Inter gritava, Rec? O Felipe Assunção de joelhos em 90 na frente do rádio na época, né? Porque raros os jogos passavam na televisão. Estava no Beira-Rio ali, gol do Letelier, de fora da área. Sabe que nós tínhamos um narrador, o Hélio Fagundes, que ele não tinha um grito de gol muito longo, né? Mas o sufoco era tão grande do Internacional naquele ano que ele gritou 3 vezes o gol do Letelier. Eu não sei de onde é que ele tirou fôlego, porque ele nunca teve aquele fôlego na vida. Meu amigo Hélio, um grande narrador, eu estava atrás da goleira naquele dia, já era veterano naquela época, em 90 eu já era veterano. Foi isso aí que tu usaste o fio do microfone para derrubar o concorrente ou não? Não, mas foi também, foi Grêmio e Vasco. Tá. Foi em 90 também. Mas em 90 eu estava lá em Limeira. O apagão? A primeira vez que o Internacional jogou em Limeira, eu estava em Passo Fundo cobrindo a primeira eleição do Beto Albuquerque, na época que estava começando a cobertura eletrônica. E o Beto, pela nossa rádio, ele se elegia e pela pálida ele não se elegia. Aí ele vinha ali, e como é que tá? E como é que tá o Inter? Então o Beto me perguntava 2 coisas. Como é que estavam os números dele? Aquele jogo em Limeira. E aí deu um toró d'água. Lá estava o Hélio Fagundes junto com o Ribeiro Neto na reportagem. E eu não fui porque preferi fazer a eleição. Eu gostava de fazer cobertura de eleição. Como eu fiz aquela do Inter e Corinthians. Candidatos à presidência da República em São Paulo, que aquilo ali para mim é a maior cobertura da minha vida. Nesse ano. Mas em 90 foi, eu nunca me esqueço. Aí depois no outro jogo, remarcado, eu fui. Começou do 0. E o Manuel Serapião Filho era o árbitro baiano. E o Daniel da Costa Franco, que veio aqui outro dia, ainda brinquei com ele. Eles espalmam uma bola no cantinho, assim, ó. E o juiz... Não dá. Bateu no poste. Segue o baile. Aquele ano... tu tava no Pacaembu. E não tinha 10 câmeras, e não tinha bafo, que era Inter de Limeira. O Internacional se salvou dessa forma. O Inter seria o primeiro clube gaúcho rebaixado. Tu estava no Pacaembu naquele ano que o Inter venceu o Corinthians? Por 3-0, tava, com o seu Enio. O seu Enio mudava jogo, assim. Que ano. Aquele ano todo o jogo era decisivo. Lembramos aqui Portuguesa, lembramos Inter de Limeira. O regulamento era diferente. Não, e aquele ano o Grêmio chegou nas quartas de final do Brasileiro e o Grêmio foi eliminado pelo São Paulo, né? O Grêmio foi eliminado pelo José Aparecido, que garfou o Grêmio até não poder mais. Não e o Grêmio passou pelo Palmeiras. Wilson Santos. Não, Wilson Souza Mendonça? Não, Wilson Souza Mendonça é outro. Veio depois. Wilson dos Santos. Wilson Roberto dos Santos, uma coisa Pode assim. ser. Era um moreninho. Mas foi uma garfada e que um companheiro nosso, que hoje é referência no jornalismo, que o futebol é pródigo nisso, né? No meio, certamente para fazer média para o Grêmio, disse, aí seu gatinho, seu gatuno. E hoje ele dita regras no jornalismo. Dita regras? Foi aquele ano o Grêmio fez uma trocadinha com o Inter, né? O Grêmio levou o Maurício e o Nilson e o Grêmio fez campanha, lembra disso? Em 90 em 91 deu tudo errado. Não, derrubaram o Grêmio para a segunda divisão. Mas 90 o ponteiro do Grêmio a parte era o boa Maurício. da história, né? Aí o Grêmio tinha o ataque dos sonhos, Maurício, Nilson e Paulo Egídio. Não, era o Grêmio do Evaristo, Edinho, né? E ali, dá para ver o que é o futebol. Futebol e o seu Jandir. O futebol e os seus caprichos. De 85 a 90, Grêmio show. Com Luiz Carlos Martins, Bonamigo, Osvaldo, Valdo, Caio Júnior, Lima. Jorge Veras. Lembra do Zé Roberto que entrava no segundo tempo? Diabo Loiro. Fazia gol. E Jorge Xuxa era o apelido dele. E
depois veio a derrocada. Aí em 91 cai, 92 volta daquele jeito com o Ernesto Guedes, né? E o presidente Bandeira praticamente indo morar no Rio de Janeiro para virar a mesa. Voltou 2 vezes daquele jeito, né? Não, o Grêmio não virou a mesa. Quando o Grêmio começou o campeonato, o Sim, já era aquele. Né? Foi virando aos poucos, virou a mesa primeiro foi virou arrumada. Virou um balcão, depois O Grêmio lotava o Olímpico contra o Operário do Mato Grosso, lembra? Não, mas o momento mais tenso foi quando o Operário disse que não queria vir jogar e o Grêmio precisava fazer saldo. Isso mesmo, é verdade. O Operário do técnico Bife. Pensa que eu me esqueço? Teve um time, se não me engano, teve um time que tomou 7. Quem não lembra da dor não merece a glória, né? Teve um time que tomou 7 do Grêmio naquele ano, que o Cassiá era o técnico. Era o Bragantino. Mas o Cassiá já é 93, né? O Cassiá já é o ano do Grêmio de volta à Série A, né? Técnico do Bragantino. Do adversário. E eu me lembro eles comemorando porque não caíram, o Bragantino mesmo tomando 7 do Grêmio, porque a combinação tinha dado certo. Ah, sim. Quanta história tem o futebol aí, cara. O Cassiá entrou pela política pela mão do Cacalo, né? Quando foi demitido, né? Foi mandado embora campeão, tu lembra disso? Sim. Né? Até hoje ele não vai muito com a lata do Cacalo. Imagina. Estão né? se encontrando em programas de televisão, mas aqui, né? Foi um no lado, outro no outro. Tá certo. Saiu o Cassiá e entrou o Filipão. Entrou o Filipão. E antes era o Sérgio Cosme, o técnico. Exatamente. E eu tinha uma dúvida se o Grêmio tinha jogado os 3 jogos do Gauchão aqui. E eu tive a dúvida aqui no Cadeira Cativa. Eu achei que era 95 Não, foi 94. ou era 94, né? O Interminável. Isso. O Wilton Momba que botava todo dia o Interminável. Aí eu vou te dar um dado. Eu estava no Interminável, que o Inter foi campeão gaúcho, gol do Dinei, numa quarta-feira, às 5 horas da tarde, chovendo no Beira-Rio, com 3 mil pessoas. É verdade. O campeão com o Estava atrás do gol lá. Dinei foi Gol do Dinei em 94. O pior campeão da história. Campeonato de pontos corridos. Eu estava cuidando do patrimônio do Caxias já. Aquele campeonato é a prova de que hoje eu acho longo um campeonato gaúcho de 3 meses, né? Eu não perco a oportunidade de dizer isso. Para mim o gauchão... Tu é ingrato. O gauchão paga 15 milhões. Mas tudo bem, ele pode pagar menos, mas ele custa muito caro. Aliás, o problema não é o gauchão. O problema é que no calendário nacional os estaduais ocupam um espaço muito grande. É um problema nacional, não é um problema gaúcho. Curto é o brasileiro, que tem 9 meses. A Libertadores tem 9 meses. A Copa do Brasil que tem 9 meses. Essa aí da Vira um chute no saco no final. Não, essa da Libertadores, da Copa do Brasil, perdeu aquele encanto também, perdeu um pouco. É grana, business. Claro. O gauchão ainda sobrevive, o paulistão, o cariocão e o mineiro por causa da grana. Os outros estão aí. O Nordeste é salvo pela Copa Nordeste. O Paranaense ataca. Que é um outro campeonato, não tem nada a ver, né? Corre paralelo com o brasileiro. Eu acho que tem que mudar. Eu acho que o Campeonato Gaúcho devia ser disputado no segundo semestre por todos os times. Separa 4, 5, 3, sei lá eu, joga com aqueles que estão disputando os nacionais. No caso hoje, Grêmio Internacional, Brasil, Juventude, enfim... Ipiranga, São José. Ok. E classifica um do primeiro, 1, 2 ali, e faz um torneio rápido. Claro, um torneio de um mês. Bota só mata-mata ali mas em um mês e tá aí. Joga no segundo semestre. Aí não vai ter mau dinheiro. Mas quanto tempo vai durar o dinheiro da televisão no Campeonato Gaúcho? Não vai durar. Então tá. Então, ou escolhe o caminho logo, ou tu vai repetir a fórmula sem o dinheiro. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado pela presença. Bom ano novo. Um abraço. Feliz ano novo. Feliz ano novo para a torcida do Grêmio, para o Grêmio multicampeão, meus amigos. Segunda-feira teremos programa especial aqui. Uma reprodução que você vai gostar. Bom, nosso programa aqui é o especial? Não, o nosso podia ser reproduzido. Sim, claro. Verdade. Tá bom. Nossa falta de modéstia nos prejudica.